Olá, é com emoção e com alegria que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz como tema este livro que está aqui à nossa frente, que é Veredas da Paz, ditado pelo Espírito Fernando, psicografado pela nossa irmã que está aqui junto conosco, a nossa irmã Lizarbe. Então estaremos falando um pouco deste importante livro. E vocês são os nossos convidados a participar. Vocês podem ligar, também podem enviar sua mensagem de texto. Os nossos telefones já estão aí na tela. Você também pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Escreva para nós, estaremos esperando o seu e-mail. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja por dentro de tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. O livro Veredas da Paz é sobre este importante livro que nós estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, seja bem-vinda. É uma alegria estar contigo aqui no Terceiro Milênio. Meu amigo, uma grande alegria poder retornar, dessa vez com uma notícia tão boa para dar para os nossos espectadores aí. Queria trazer a saudação do nosso Centro Espírita Paz, Luz e Caridade para ti, agradecendo toda a divulgação que tu tem feito, né? Desde o primeiro momento conosco. E, sem dúvida, uma alegria redobrada estar aqui hoje. É um prazer a gente poder trabalhar juntos, né? Na divulgação desse importante trabalho. A gente agradece aí também a ti também, que nos oportunizou, e a Liga Espírita Pelotense que abraçou também essa causa tão importante. Sim, agradeço a Liga também, que tem apoiado toda a divulgação do livro. São muitos amigos que têm se juntado conosco na tarefa de dar a conhecer esse lançamento Veredas da Paz. Veredas da Paz, este livro ditado pelo Espírito Fernando, mas o Espírito Fernando também já editou um outro livro antes desse, que foi O Monge e o Guerreiro. Mas antes desse, a nossa amiga Lizarbe também psicografou o livro Viver, o Eterno Desafio, ditado pelo Espírito Rosália Machado. Exatamente. Lizarbe, vamos falar um pouco então desse importante livro Veredas da Paz, do autor espiritual Fernando, e onde ele nos aborda uma questão tão importante nesse livro, que é a permanência das ligações afetivas após a desencarnação. Ao longo do programa nós vamos falando de vários aspectos que estão sendo tratados no livro, e um deles é justamente esse, né? A permanência das ligações afetivas após a desencarnação, que é algo extremamente consolador para nós, mas que ao mesmo tempo também nos faz chamar a responsabilidade que nós temos, né? Uma vez que essas ligações afetivas permanecem após a desencarnação, isso significa que onde quer que se encontrem os nossos afetos, eles recebem as nossas emoções e seguem também nos influenciando com as emoções que eles estão sentindo, né? Por isso, quanto mais saudável for essa relação, melhor para todos nós, tanto os que permanecem no plano físico como os que estão no mundo espiritual, né? Os nossos pensamentos devem ser pensamentos harmoniosos, de paz, de progresso, de esperança, não de tristeza, de revolta, né? Porque essas ligações, elas continuam. Elas não se perdem. Não, eles continuam nos amando, nos querendo bem, como sempre, e nós da mesma maneira, né? Respeitando a memória deles e fazendo todo o possível para dar um andamento normal na nossa vida, que é o que também os tranquiliza, né? Então, nesse sentido, é importante esse aspecto do livro. Certo. Este romance também aborda a questão da reencarnação, ou seja, dos compromissos assumidos em existências anteriores que repercutem na atual existência. O Espiritismo nos comprova na existência da reencarnação e nos mostra que são existências sucessivas e interligadas umas com as outras. Então, dessa maneira, nós podemos perceber claramente que muitas das coisas que nos sucedem hoje estão ligadas a fatos de anteriores encarnações. Obviamente que não tudo, né? Mas muitos fatos estão sim relacionados. E nós tendo esse entendimento, quando nós temos esse entendimento, fica mais fácil a gente entender melhor a vida, né?
Porque senão, se a gente vai ter só os fatos da vida presente, muita coisa às vezes parece injusta, parece errada, parece que não vem no momento certo, enfim, né? E quando a gente tem esse conhecimento de que a vida é uma só, mas as existências são várias, então nós compreendemos muita coisa que nos sucede. Também, Elisângela, nesse livro ao qual tu psicografou, né, o Espírito Fernando também nos traz uma importância muito grande também, que é a confiança na justiça divina. Uhum, exatamente. Particularmente, assim, eu quando comecei a estudar a doutrina espírita, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu vejo outras pessoas comentarem a mesma coisa, é a maneira como a doutrina espírita nos fala de Deus, né? Não mais aquele Deus que pune, que castiga, que se vinga, mas aquele Deus Pai amoroso, né? Que respeita as nossas possibilidades, que não exige de nós além do que nós podemos oferecer, que sabe nos compreender e dar novas oportunidades. Então, essa maneira de nós entendermos a justiça, que Deus não erra conosco, né? Que Ele sempre nos oportuniza tudo aquilo que nós necessitamos. Essa é uma ideia muito presente sempre nos trabalhos do Fernando, porque a gente tem que realmente acreditar naquilo que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é um reforço dessa mensagem que já vem para nós aí há séculos, né? Mas que a gente às vezes esquece, acha que não precisa ser assim, e vai às vezes querendo antecipar as coisas sem lembrar que Deus é que sempre governa a nossa vida. Governa a nossa vida. O Espírito Fernando, neste livro, eu tive a oportunidade de ler, trata um assunto também importantíssimo, que chama a atenção de todos nós, digamos assim, de toda a sociedade, que é as consequências da prática do aborto. Ah, sim, sem dúvida. Esse foi um tema até muito estudado pelo autor espiritual, porque realmente é um tema um tanto quanto difícil de ser abordado. Mas ele nos traz a visão do aborto, a visão espírita, porque realmente é algo que é necessário nós debatermos, e a doutrina espírita traz importantes esclarecimentos nesse aspecto, né? Porque a sociedade, no seu materialismo, muitas vezes, acha que o aborto é a solução para certos problemas, uma gravidez indesejada. E a doutrina espírita nos faz entender que isso não é solução, cria outros problemas, tanto para a mãe, no aspecto físico, emocional, como também para aquele espírito, né, aquele reencarnante que tem frustrado o seu retorno à vida corporal, e daí pode suceder vários outros problemas. Ele pode não aceitar, ele pode se revoltar, ou ele pode até entender a situação também, se ele for um espírito evoluído. Mas, muitas vezes, isso causa um sério abalo naquele espírito, né? Ele se frustra, e a doutrina espírita nos mostra essas consequências todas, que devem ser conhecidas para que se tenha, então, aí se formule a ideia mais correta, se é realmente uma solução ou não. Né? Importante. Elisângela, o livro relata o nosso relacionamento com o mundo espiritual e a influência mútua entre os dois planos. Gostaria de falar um pouco, qual autor espiritual também fala nessa questão da relação entre o nosso mundo com o mundo espiritual, né, e a influência que há. Ele fala com muita propriedade sobre isso, uma vez que essa influência sempre existiu, né, e ela é constante na nossa vida. O que nos cabe é procurar compreender melhor como se dá essa influência mútua, né, de maneira, então, que nós possamos não nos perturbar com essa influência e nem causar perturbação também aos seres que nos rodeiam, né, aos seres incorpóreos. Então, é uma influência que ela, em todo momento, nós nunca estamos sozinhos, como se diz, né? E a nós cabe selecionar melhor qual sintonia que nós vamos ter naquele momento, né? Se a sintonia para o bem ou se a sintonia negativa. Que vai contar muito. Tomar cuidado com isso. Também, e conta muito também das nossas ações, da forma que nós estamos agindo, sem pensando, dúvida, né? Que vai também contribuir, né, nessas influências. Claro, né? sem dúvida, isso aí é importantíssimo, né? Porque aí vai atraindo naturalmente o nosso meio, isso. De acordo com os nossos atos, de acordo com o que nós somos, com o que nós queremos.
porque os espíritos enxergam o nosso íntimo, né? O que vai lá na intimidade do nosso pensamento, do nosso sentimento. Perfeito. Né? Também, uma questão tão importante nesse livro também, Elisava, Veredas da Paz, onde o autor espiritual Fernando relata também a questão da mediunidade. Sim. Onde ele nos diz, né, que a utilização da mediunidade ao bem do próximo, bem como as consequências da má utilização desta mediunidade. Mas se a gente usar para o bem, claro, vai nos trazer benefícios, né? Sem dúvida. Mas se ela for mal utilizada, vai trazer sérias consequências. A questão da mediunidade. A mediunidade é essa capacidade que nós temos de captar as influências que vêm dos espíritos, né? A mediunidade, manifestações mediúnicas ocorrem desde lá os primeiros tempos da humanidade. E é claro que até hoje é um assunto assim que as pessoas ouvem falar e ainda têm certas dúvidas, porque a mediunidade é um universo ilimitado que há ainda muito que se descobrir, muito que se estudar sobre a mediunidade. Mas esse fato da utilização, realmente, que traz no livro, né, pessoas que utilizaram-se bem da mediunidade, conheceram, entenderam como se processa, né, como deve ser esse intercâmbio, e aquelas pessoas que desvirtuaram, que quiseram tirar alguma vantagem, que quiseram tirar algum sucesso em cima da mediunidade, né, as consequências depois. Isso ele mostra claramente. Nos mostra a grande responsabilidade. Aí vem em mente, no momento agora, né, no caso contigo mesmo, Elisava, esse é o terceiro livro que tu está psicografando, a seriedade que é trazer uma obra. É uma responsabilidade. Uma responsabilidade, uma obra que para nós, né, que vem dos espíritos, né, e ser bem dirigida, né, bem trabalhada uma obra e sem nenhum interesse, né, próprio, né, em si, em benefício da sociedade. O médium deve ser alguém que se coloca a serviço dos outros, nunca a serviço do seu interesse próprio, né? Isso aí já é uma maturidade, uma forma responsável dele encarar a sua tarefa, porque o médium, na verdade, ele não é ninguém superior, privilegiado, que tem um dom exclusivo. A mediunidade é algo que todos nós temos algum traço de mediunidade, né? Alguma sensibilidade para captar os espíritos. Então, isso não nos torna diferentes de ninguém, nos torna mais responsáveis. Mais responsável, né? Bem mais responsável. Até as pessoas, quando, no teu caso, como tu psicografou um livro, já é o terceiro livro, não, a Elisava é uma pessoa especial, uma pessoa diferente. É uma pessoa igual às outras, né? Está usando a sua mediunidade a serviço do próximo, né? A serviço do bem. Felizmente, nossos amigos espirituais muito têm nos ajudado nesse sentido. E que nós possamos colaborar e continuar colaborando, né? Ainda que modestamente. Mas traz uma grande colaboração. Elisava, este romance também trata da necessidade da superação de nossos desajustes e a luta pela superação. É a grande força da mensagem do Fernando, né? Ele realmente mostra as dificuldades, os problemas que os personagens enfrentam, mas sempre apontando o caminho da superação. Sempre o encorajamento para que aquela dificuldade seja vencida. E assim deve ser com todos nós, né? Quem de nós não tem dificuldades, não tem problemas, seja na família, no trabalho, na comunidade, enfim. Mas que nós nunca nos deixemos abater por essas dificuldades, né? Sempre procuremos vencê-las com esperança, com otimismo, porque é o caminho que nós temos. E as dificuldades fazem parte da nossa evolução. Sim. Sem as dificuldades também pouco nós iríamos crescer. E muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas é um livro que fala sobre aborto, que fala sobre temas tristes, pesados, mas não, ele aponta sempre o caminho da esperança, sempre o caminho da esperança, da superação, que é também muito que nos traz a doutrina espírita, nessa mensagem de consolação e de esperança. E quem de nós não tem problemas? Quem de nós já não passa dificuldade? As pessoas vão ler o livro, vão se deparar, né? Vão se enxergar no próprio livro, né? Esse é o propósito dos romances, justamente. Justamente. Fazer com que as pessoas possam até se identificar com um ou outro personagem, né? E até buscar mesmo alguma solução, ou refletir melhor sobre determinada questão. Né? Certo. Elisava, quem está nos assistindo e mandou uma mensagem para nós, nosso amigo Cláudio Omar Barcelos, e ele disse assim nesta mensagem, ele diz que o programa está ótimo, e a gente agradece, né?
nosso telespectador, o Gladiomar, manda abraços para toda a equipe aqui do nosso programa e principalmente para a convidada. Diz que sempre que pode ele acompanha o nosso programa, a gente fica feliz. Manda um abraço para ti. Obrigada pela participação, um grande abraço também. Barcelos, nosso abraço a ti. Obrigado por estar aí sintonizado conosco também. Obrigada. Assistindo o nosso programa, que é tão importante, né? Nos faz muito bem. Lisário, o autor espiritual traz uma questão fundamental e que eu entendo assim e que a gente pôde encontrar aqui no livro, ele aborda muito bem essa parte, que é o trabalho na solidariedade. É uma coisa importante o trabalho dentro da caridade, fazer o bem. Isso aí nós falávamos antes da superação, né, de como superar determinadas dificuldades. Uma das maneiras justamente é o trabalho na solidariedade. Porque isso aí nós vamos encontrar onde quer que nós estejamos, sempre vai haver alguém necessitando, né, contando com a nossa colaboração decisiva. E muitas vezes nós temos visto que pessoas que se dão conta disso, arregaçam as mangas, né, e começam algum trabalho no sentido da solidariedade, elas passam a ver os problemas de uma outra maneira, não que as dificuldades desapareçam, não é isso? Mas elas se sentem mais fortalecidas, mais amparadas, mais dispostas, né, a seguir adiante, já não se intimidam tanto, já não se abalam tanto, já vão criando uma coragem, uma firmeza maior. É verdade, né? E na busca desse trabalho da solidariedade, na prática do bem, muita gente vai encontrando ali as soluções dos nossos próprios problemas. Quantas pessoas a gente vai conhecendo, vão se irmanando, né? Verdade. Uns vão ajudando os outros. Claro que a gente não deve ajudar com esse propósito, não. Mas isso é uma coisa que às vezes acontece naturalmente. Quem faz o bem é parte da lei divina, né? Que nem quem faz o bem já automaticamente já está recebendo, né? São as respostas da vida, como são se diz, as respostas da vida. E uma outra questão fundamental que o autor trata neste livro é a importância do desapego aos bens materiais, que também é fundamental esse desapego. Essa é uma questão também que ele aborda, né, mostrando todo o sofrimento que passa um personagem, justamente porque ele não conseguia se desapegar de um bem que ele considerava assim, de um valor extraordinário. De fato, era algo muito valioso. Eu não vou contar o que era, eu quero deixar todo mundo curioso. É óbvio, né? Mas ele acabou realmente se dando conta mais tarde de que ele perdeu excelentes oportunidades justamente por tentar conservar com ele algo que poderia ter servido a muitas outras pessoas, né? Aí só olhando o livro para descobrir o que eu estou falando. Na verdade, então, né, a gente está só dando uma pincelada um pouco o teor que traz o livro, né, essas questões tão, como diz a Lisário, né? A gente quiser saber mais, então a gente adquire o livro, a gente vai entrar dentro da história, a gente vai se apaixonar mesmo pelo romance, que ele é muito bom. O autor espiritual, o Espírito Fernando, neste livro, então ele traz uma questão importante que dentro do livro ele vem abordando, é a questão do perdão. Sim. Ele aborda a questão do perdão dentro do livro. A questão de perdoar o outro, perdoar a si mesmo, que é algo que também, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, não que os espíritas tenham facilidade, às vezes a gente também não tem muita facilidade de perdoar determinadas coisas, mas pelo menos a gente passa a ver no perdão um aliado poderoso para a nossa evolução, para a nossa elevação. Porque a gente, quando compreende a grandeza do perdão, a gente compreende também que ele ajuda não só ao outro, mas também a nós mesmos, nos libertando de cargas pesadas, de ódio, de ressentimento. E é um exercício, né? Nem sempre a gente consegue na primeira vez. Não, nem sempre, né? Mas é um exercício constante até realmente nós compreendermos bem o quanto o perdão faz falta na nossa vida e o quanto mais felizes nós ficamos quando nós conseguimos praticá-lo, né? É verdade, né? E a gente, no momento assim, me lembra um pouco na passagem de Jesus, né? Que na sua missão divina, né, essa questão do perdão, ele deixou para o final da sua missão. Ele deixou para fechar, digamos assim, com chave de ouro a sua passagem aqui na Terra, que foi a questão do perdão, né? Até o final ele pediu para perdoar os adversários. Ele falou, mas deixou no final para fechar com o seu próprio exemplo, né? Então, aí me lembra assim, uma frase do Chico Xavier, quando ele nos diz: a pessoa que perdoa se liberta. Ah, sem dúvida. É uma libertação. É uma libertação. E a gente vê pessoas que elas não perdoam e acabam se aprisionando, né?
Se aprisionando a emoções passadas, a situações já superadas, né? Isso. E às vezes os outros já até esqueceram aquilo e a pessoa continua exatamente, os outros cultivando aquele eles sentimento. até já esqueceram e a pessoa ainda continua, né, remoendo. Isso é uma coisa que vai entravando a nossa evolução. E por fim, né, o Espírito Fernando, neste romance, ele aborda o triunfo do verdadeiro amor. Vejamos bem que são sentimentos, o perdão, o amor, são sentimentos que nós também não compreendemos na sua verdadeira dimensão, né? Então, realmente, esse verdadeiro amor que ele nos fala é aquele que sabe perdoar, aquele que não se deixa levar pelo preconceito, né? Aquele amor generoso, aquele amor que eleva o ser humano, que faz com que ele se desapegue desses valores passageiros que a gente tem aqui, né, quando está encarnado. Então, é um amor que também leva à superação, um amor que cura, um amor que restaura as forças, né? Então, mostra que nós não evoluímos apenas e tão somente através da dor, mas nós evoluímos muito através do amor que nós oferecemos ao próximo, em relação ao trabalho solidário, que nós falávamos anteriormente, o perdoar, que também é amar, né? Só quem ama realmente sabe perdoar. É aquele amor que não se deixa levar pelo orgulho, né? Que não se deixa levar pelas falsas aparências, mas que procura analisar a situação e realmente tomar a decisão mais equilibrada, mais acertada. Amor, né, na visão espírita, amor é se doar. Né? Quem ama, se doa, né? Sempre, né? Sempre mais doação do que receber. Isso, e o combustível do amor é a caridade. Os dois vêm sempre dois vêm juntos. De braços juntos. De braços juntos, né? Lizarbe, onde nós, né, podemos assim adquirir esse livro? O telespectador que está nos vendo, está nos assistindo, gostando um pouco da história que traz, a qual está nos relatando que traz esse livro, esse romance, aonde podemos assim encontrar esse livro? Bem, esse livro, para a nossa grande alegria, ele está disponível já a nível nacional. Ele é um lançamento da editora Lumen e ele está disponível em todos os cantos do Brasil, para a nossa grande alegria. E ele pode ser encontrado na internet, né, para as pessoas que moram fora da cidade, até que queiram sugerir o livro para algum parente, algum amigo. Ele pode ser encontrado em vários sites da internet, inclusive da editora, não é, que é o www.lumeneditorial.com.br. E aqui também nas livrarias espíritas, nas livrarias que vendem livros espíritas, ele pode ser encontrado. E também lá no nosso Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, está vendo? Que bom. O endereço do Paz, Luz e Caridade? É na Rua 7 de Abril, 181, no bairro Simões Lopes. Ok, então. Lizarbe, deixa assim agora para ti deixar algumas considerações a respeito do teu trabalho, a qual tu vem desenvolvendo esse trabalho de psicografia. Bem, eu no início falei e torno a dizer que é uma grande alegria mesmo trazer a público esse trabalho do nosso amigo espiritual Fernando. É um trabalho que tem nos trazido um grande aprendizado e nós ficamos contentes em poder dividir esse aprendizado com todos os nossos amigos e uma alegria maior ainda de saber que ele está chegando, está cumprindo o destino dele junto aos leitores. Esse trabalho ele tem 3 finalidades, né? Ou melhor, 4, né? Que é realmente falar aos homens sobre a justiça divina, divulgar a doutrina espírita, divulgar o trabalho do amigo Fernando, e também é uma maneira de nós ajudarmos as obras assistenciais do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade. A pessoa adquirir o livro colabora com essas obras que beneficiam a várias famílias carentes, a várias gestantes carentes, e é um trabalho desenvolvido já há muito tempo no Paz, Luz e Caridade. Então, é uma oportunidade também de contribuir nesse aspecto. Os recursos, eles são para as obras assistenciais do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade. Exatamente. Certo. E mesmo que eu não tivesse, eu tenho também seguido às vezes dito, né, que mesmo que eu não tivesse participado da elaboração do trabalho, ainda assim eu recomendaria a leitura, por todos esses aspectos que nós conversamos, e porque realmente é um livro que nos faz pensar, que traz muitas coisas boas, e o leitor, acredito que não vai se arrepender se adquirir e conhecer o livro. Não, o livro, eu tive a oportunidade de ler, recomendo, é um livro assim que prende,
né? A gente refletir em vários aspectos, tá? E como a gente relatou algum desses aspectos aqui, a gente já relatou, que é tão importante. Ele é bem variado. Muitas pessoas perguntam, Lizarbe, quem é o Espírito Fernando? O Espírito Fernando, na verdade, ele não falou muito a respeito da sua identidade anterior. O que eu sei é que ele foi também um jornalista que gostava muito, se interessava muito pela área da literatura. Certo. Especialmente do romance, mas como ele desencarnou ainda muito cedo, ele não teve oportunidade de se dedicar a isso. Então, na vida espiritual, lhe foi permitido continuar estudando, continuar se dedicando, e então, nesse momento, ele continua trabalhando com os romances. Continua trabalhando com os romances. O trabalho dele segue sempre. Certo. O primeiro livro que eu pude psicografar do Espírito Fernando foi O Monge Guerreiro. Também tive a oportunidade de ler esse excelente livro. Muito bom mesmo. E agora segue com Veredas da Paz. Veredas da Paz. O teu primeiro livro foi Viver o Eterno Desafio, ditado pelo Espírito Rosália Machado, né? Que também é um excelente livro. Né? Obrigada. É um excelente livro que a história dele se dá aqui no Brasil. Uma parte aqui no Brasil. Isso, uma parte e aqui uma no parte Brasil. na Europa. Né? Conta as encarnações dos personagens, né? As consequências que houve dos atos praticados em encarnações anteriores, se refletindo no atual. Né? O Monge Guerreiro também. E Veredas da Paz também nessa intenção de mostrar essa interligação entre as encarnações e nos fazendo perceber o quanto é importante aproveitarmos bem as nossas experiências aqui na Terra. Uma feita, nós havíamos conversado, Lizarbe, em uma de nossas entrevistas, que Rosália Machado teve posso dizer assim, ela é muito ligada a ti, o espírito Rosália Machado. Isso, é um espírito que já vem acompanhando há muito tempo e ela se prontificou a ser a primeira escritora, que quando ela fez o trabalho Viver o Eterno Desafio, naquela ocasião ela já disse, né, que outros autores também viriam com o tempo. Certo. E agora se apresentou um amigo Fernando, e talvez aí futuramente, né, outros trabalhos possam surgir para que nós venhamos aqui com toda essa alegria falar deles de novo. Sim, não tem dúvida nenhuma. Lizarbe, deixemos agora assim para as tuas considerações finais a respeito desta importante obra, Veredas da Paz, ditado pelo Espírito Fernando, psicografado aqui pela nossa amiga, nossa irmã, Lizarbe Gomes. Bem, é realmente uma enorme alegria estar aqui presente com os amigos do Terceiro Milênio. E fica então o convite a que as pessoas possam conhecer mais esse trabalho do amigo espiritual Fernando, um trabalho que foi feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, é uma pesquisa que ele fez e que nos traz, então, temas de interesse geral, temas bastante atuais, e não que ele queira converter ou mudar a opinião de ninguém, né, a respeito desses assuntos que nós tratamos, mas é uma forma de ver a vida. Né? E que o leitor, independente de ser ou não espírita, pode refletir sobre esses assuntos, pode, enfim, mudar ou permanecer com o seu ponto de vista antigo, mas pelo menos ele tem a oportunidade de compreender melhor determinadas questões. Então é esse o convite, não é, que fica. E nós desde já agradecemos, também aproveitamos a oportunidade para agradecer todas as manifestações de carinho que têm chegado até nós e que eu transfiro também para o amigo Fernando, já que foi dele que partiu a ideia da obra. E tanto eu como ele, então, estamos realmente felizes de ver que o Veredas da Paz está cumprindo seu destino aí de chegar às mãos dos leitores, à mente e coração de tantas e tantas pessoas. É uma alegria muito grande. É a alegria de todos nós estarmos contigo aqui com essa importante obra, Veredas da Paz. Lizarbe, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso e que outros que possam ver outros trabalhos que a gente possa estar aqui divulgando também. Se Deus quiser. Que bom. Apenas informando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergues.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo a um dos nossos programas.
O terceiro milênio fica por aqui, lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de muita alegria, saúde, paz, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.